Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite da Abrale e a oportunidade de estar aqui divulgando os conceitos básicos e a nossa experiência no tratamento do linfoma não Hodgkin na infância. Como vocês verão durante a nossa apresentação, é uma patologia hoje extremamente gratificante, no sentido de que os resultados são extremamente positivos. Eu sou responsável pelo Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital Infantil Darcy Vargas e coordenadora do Grupo Brasileiro para Tratamento de Linfoma não Hodgkin na Infância. Nós vamos iniciar falando um pouco sobre o quadro clínico dos linfomas não Hodgkin na infância. Nós sabemos que os linfomas não Hodgkin compreendem aproximadamente 6% das neoplasias na infância. Em termos de Brasil, 70% dos linfomas na infância, 70% destes 6%, comprometem o abdômen. E 30% dos linfomas abdominais são acompanhados de comprometimento da cabeça e pescoço ao diagnóstico. Ao contrário da doença de Hodgkin e dos linfomas não Hodgkin de adulto, na infância o comprometimento os locais de comprometimento dos linfomas são principalmente extranodais, ou seja, fora dos linfonodos. Os principais locais primários de acometimento são o abdômen, cabeça e pescoço, mediastino, subcutâneo e outros. Na foto, nós podemos observar uma criança, um menino, portador de um linfoma abdominal e, como vocês podem observar, uma distensão abdominal difusa que clinicamente se manifesta por aumento do volume do abdômen, massa de limites imprecisos, bocelada, e a criança se queixa fundamentalmente de dor abdominal. Os achados mais importantes são o aumento do volume dos rins, que pode ser por infiltração renal ou por hidronefrose. Nas meninas, a infiltração dos ovários e nos meninos dos testículos. E como nós dissemos anteriormente, acompanhados de tumoração de cabeça e pescoço em 30% dos casos. Essa é a imagem do abdômen aberto, mostrando as alças infiltradas por linfoma e os linfonodos comprometidos no mesentério, formando uma massa única, um plastrão grande, de difícil individualização no abdômen fechado, clinicamente. E aqui vocês podem observar algumas manifestações muito frequentes na face, na cabeça e pescoço, como nós dissemos anteriormente. Esse menino tinha infiltração da mandíbula e maxila. Nós podemos observar grandes massas aparecendo na abertura da boca. E é importante lembrar que estas massas, na maioria das vezes, têm a sua origem no alvéolo dentário. E elas expulsam o dente da cavidade alveolar. E as manifestações iniciais mais importantes são dor de dente, que muitas vezes passam desapercebidos pelo clínico, pelo médico que está vendo. A criança tem dor de dente e aparentemente um dente normal. Na realidade, a dor se deve ao comprometimento do alvéolo dentário pelo tumor. Nós temos basicamente dois tipos de linfoma abdominal, o chamado Burkitt americano e o chamado Burkitt africano ou Burkitt endêmico. O Burkitt americano é aquele que tem uma infiltração linfomatosa principalmente das placas de Peyer.
O que nós vimos anteriormente era o Burkitt africano ou Burkitt endêmico. Nesta situação, no Burkitt americano, as queixas mais importantes são dores abdominais, mais do tipo cólicas, intensas. A criança desenvolve um quadro obstrutivo ou semi-obstrutivo, com vômitos, evacuação mucossanguinolenta, massa palpável na fossa ilíaca direita, caracterizando uma invaginação intestinal. No Brasil, nós podemos encontrar os dois tipos de quadro clínico, o Burkitt africano e o Burkitt americano. O Burkitt africano, visto anteriormente, está ligado intimamente ao vírus de Epstein-Barr, com uma frequência muito alta de positividade do vírus, vírus EB, como nós chamamos, no momento do diagnóstico. Um outro tipo de linfoma, com um quadro clínico bastante diferente, é o linfoma linfoblástico. A origem celular do linfoma linfoblástico é diferente, como nós vamos ver posteriormente, dos linfomas abdominais, também chamados linfomas de Burkitt ou linfomas de células B maduras. Os linfomas linfoblásticos são oriundos das chamadas células T. Eles atingem principalmente linfonodos, que podem ser linfonodos periféricos, com hepatoesplenomegalia, aumento do fígado e do baço e alargamento do mediastino. O alargamento do mediastino evolui com um quadro compressivo, caracterizado por tosse persistente, seguido de falta de ar, seguido de abaulamento da fossa supraclavicular, seguido de edema cefálico e confusão mental já nas fases mais adiantadas. Essa é uma situação extremamente crítica e é uma situação que caracteriza uma emergência em oncologia pediátrica, que é o linfoma de mediastino, que tem um crescimento bastante rápido, bastante agressivo e que merece um atendimento imediato, com o risco de evoluirmos para situações graves, como essa de confusão mental pela chamada síndrome de cava superior e por compressão das estruturas do mediastino. Esta imagem é de uma menina portadora de um linfoma linfoblástico ou linfoma T. Se os senhores observarem, as cadeias linfonodais periféricas estão todas comprometidas, cervical, submandibular, fossas supraclaviculares, axilares, com um grande fígado e um baço maior ainda, comprometimento dos linfonodos inguinais, e aqui ao lado a imagem histopatológica do que nós chamamos de um linfoma linfoblástico oriundo de células T. Como nós vimos, o linfoma tem a sua origem no sistema imunológico e ele pode comprometer as mais variadas localizações no corpo humano. Os linfomas T acometem algumas vezes o celular subcutâneo, como nós podemos ver nestas duas situações, uma criança com a infiltração subcutânea da região mamária e a outra criança com uma infiltração subcutânea por um linfoma T na face. Nós vamos agora fazer um intervalo para falarmos um pouco sobre o diagnóstico dos linfomas na infância. Dando sequência, então, ao assunto abordado, linfomas não Hodgkin na infância, nós vamos mostrar um pouco sobre como se faz o diagnóstico
e o estadiamento dos linfomas não Hodgkin na infância. Os métodos diagnósticos principais: citologia, histopatologia, imunofenotipagem ou imunistoquímica e a citogenética. É importante lembrarmos que hoje não se concebe diagnósticos incompletos. Dizer que uma criança tem um linfoma é muito pouco e deixa muito a desejar no sentido de qualquer possibilidade de elaboração de um tratamento ou determinação de um prognóstico para essa criança. A abordagem terapêutica e o prognóstico podem diferir radicalmente conforme o subgrupo dos linfomas. E é por isto que nós precisamos da histopatologia, da classificação por imunofenotipagem ou imunistoquímica, ajudados frequentemente pela citogenética. A citologia. Onde fazer a citologia? Quanto menos agressivo nós formos para adquirir material para exame desta criança, melhor. Se a criança tem líquido acítico, esse diagnóstico poderá ser feito através da citologia do líquido acítico. A mesma coisa no líquido pleural, quando presente. No caso de nós não termos líquido acítico nem líquido pleural, nós devemos partir para uma punção aspirativa do tumor, ou ainda o diagnóstico pelas células que poderão ser encontradas no líquido cefalorraquidiano e ou no mielograma. Lembrando que alguns linfomas infiltram a medula óssea numa porcentagem bastante alta de casos. O exemplo importante que nós devemos lembrar são os linfomas T, onde a probabilidade de infiltração da medula óssea ao diagnóstico gira ao redor de 30%. Se for possível fazer o diagnóstico no mielograma, nós poderemos evitar que esta criança seja submetida a um processo mais agressivo, como uma biópsia, com chances de fazermos o diagnóstico com a mesma propriedade. O material deve ser sempre enviado para análise citológica, imunofenotipagem e citogenética. Daí a importância da preocupação do médico que estiver colhendo o material em ter certeza de que colheu uma quantidade suficiente para que todas essas análises possam ser feitas e possam fazer parte do diagnóstico final. A histopatologia, ao contrário da citologia, que é a análise das células dos líquidos possivelmente encontrados, a histopatologia é a análise do tecido do tumor. A biópsia deverá ser feita sempre no local com características tumorais mais acessível. Então, aquele local que o cirurgião conseguir abordar com maior facilidade, com menos riscos para a criança e com maior segurança de que a quantidade e o tipo do material nos levarão ao diagnóstico. Um exemplo importante é o linfonodo da fossa supraclavicular. Ele é um linfonodo que dá o diagnóstico numa probabilidade muito alta, e muito mais alta, por exemplo, do que um linfonodo submandibular, que poderá ser simplesmente inflamatório ou reacional. Como já dissemos, e é importante enfatizar, a maior preocupação é a retirada de material suficiente e representativo da lesão, mandando sempre para a análise completa com imunistoquímica e citogenética. Esta é uma imagem de um
tumor de Burkitt, de um linfoma de Burkitt, com este aspecto que nós podemos observar, que é muito conhecido como o aspecto de céu estrelado, que é bastante sugestivo do linfoma de Burkitt. E aqui a gente consegue ter uma ideia melhor de uma classificação completa de um linfoma. Então, os linfomas na infância são, na grande maioria das vezes, eu diria que em mais de 95% das vezes, os chamados de alto grau de malignidade, ao contrário do que se observa no adulto. A classificação mais moderna dos linfomas não-Hodgkin é a classificação real, WHO, já modificada. Ela prevê a histologia, a imunistoquímica e a citogenética para a classificação dos linfomas. E classifica os linfomas na infância em 5 grupos. O linfoma de Burkitt, que, como nós já vimos, é o mais frequente no nosso meio, os linfomas difusos de grandes células e os linfomas linfoblásticos de células B. Estes 3 primeiros são linfomas oriundos de células B e que são caracterizados por marcadores celulares que estão aqui à frente, a imunoglobulina de superfície, CD19, CD20 positivos no linfoma de Burkitt. No caso dos linfomas de grandes células, CD30 positivo e CD45. Nos linfomas linfoblásticos de célula B, também nós podemos encontrar o CD19, o CD22, e estes dados de histologia e imunistoquímica são complementados pela citogenética. Muito importante lembrar a citogenética no caso do linfoma de Burkitt, onde a grande maioria apresenta a translocação 814 ou a translocação 822. E no caso dos linfomas difusos de grandes células, a translocação 25. Entre os linfomas de células T, nós temos os linfoblásticos, que são aqueles que nós vimos, cujo quadro clínico é mais de linfonodos periféricos e de mediastino. A imunofenotipagem ou imunohistoquímica se caracteriza pela positividade do CD1, CD2, CD5, CD7 e TDT positivos, que são os anticorpos monoclonais, e na citogenética, a translocação 514, Q35 e Q32, mais frequentemente observados. Nos anaplásicos de grandes células, nós temos a caracterização pelo CD30 positivo, também chamado de KI1, e o ALK positivo. E nesse caso, a translocação 25, P23, Q35. E, finalmente, uma entidade mais nova observada nas crianças, que são os linfomas foliculares. Os linfomas foliculares são muito mais raros, são responsáveis por 2 a 3% dos linfomas na infância e vêm acompanhados, muitas vezes, da translocação 14-18. A mensagem importante que deve permanecer é a de que o diagnóstico completo do linfoma na infância é baseado na histologia, imunistoquímica e citogenética. Então, quando eu falo que uma criança tem um linfoma de Burkitt, eu preciso mostrar que ela tem esta caracterização imunofenotípica e, sempre que possível, a presença de uma das translocações características do linfoma de Burkitt. Com estes dados em mãos, eu posso realmente ter uma noção mais segura
da origem do linfoma e fazer a melhor escolha terapêutica e hoje, o que é mais importante, a determinação prognóstica do quadro em si. O estadiamento. O que é o estadiamento? Estadiar um linfoma significa determinar o grau de comprometimento desta doença. Quanto deste organismo está comprometido, até onde existe a disseminação desta doença. Alguns exames são obrigatórios, o hemograma completo, a bioquímica completa, ureia, creatinina, transaminases, a desidrogenase lática, que como vocês verão, ela funciona como um marcador de evolução da doença e também nos ajuda a determinar o prognóstico. Os eletrólitos, que vão nos dar uma ideia importante do grau de comprometimento, principalmente renal, desse paciente, da quantidade de disseminação tumoral. O mielograma, como nós dissemos, o mielograma pode estar infiltrado em qualquer um desses tipos de linfomas, sendo mais frequentemente infiltrado nos linfomas T, seguido dos linfomas B e depois nos demais. O raio-x de tórax, onde nós vamos logo imediatamente saber se essa criança tem ou não comprometimento do mediastino. Ultrassonografia, onde é possível nós observarmos as vísceras abdominais, principalmente os rins, fígado e baço desses pacientes. O líquor com citológico, bioquímico e pesquisa de células neoplásicas, lembrando que o sistema nervoso central é também um local potencialmente capaz de ser infiltrado pelos linfomas na infância. Outros exames poderão ou não ser feitos dependendo da situação. A tomografia, hoje mais disseminada, hoje mais frequentemente usada, nos ajuda bastante a ver o grau de comprometimento das estruturas torácicas, abdominais, pélvicas e em algumas situações do sistema nervoso central. O mapeamento ósseo ajuda a detectar precocemente as infiltrações ósseas pelo linfoma não Hodgkin e o mapeamento com galho, já hoje perdendo espaço para exames mais modernos, como o PET scan, que consegue determinar com maior precisão os locais de comprometimento do linfoma. No linfoma não Hodgkin, nós temos menos preocupação do que, por exemplo, na doença de Hodgkin, na determinação precisa dos locais de acometimento. Por quê? Porque o tratamento do linfoma não Hodgkin, ele é sempre sistêmico. Então, a função do estadiamento é muito mais para me ajudar a classificar em grupos de risco cada paciente, do que porque nós sabemos que os tratamentos locais, como radioterapia, cirurgia, são muito pouco eficientes. Rapidamente, o estadiamento dos linfomas classifica-os em 4 grandes grupos. Estádio 1, quando um único tumor extranodal ou uma única cadeia está comprometida. Estádio 2, comprometimento acima ou abaixo do diafragma, então só um dos locais está comprometido. Estádio 3, quando ambos os lados do diafragma e todos os tumores de mediastino, todos os tumores abdominais irressecáveis e todos os paraespinais ou epidurais. E o estádio 4, qualquer dos acima, com infiltração do sistema nervoso central e ou medula óssea maior do que 25%. Vocês verão que o tratamento deverá ser desenhado
levando em consideração o estadiamento. Quais são as considerações importantes em relação ao estadiamento? Valor prognóstico. Sem dúvida nenhuma, nós sabemos que uma criança em estádio 1 tem um prognóstico muito melhor do que uma criança em estádio 4, via de regra. Ele nos permite tratamentos menos agressivos para estadios iniciais. Esse é um grande objetivo do oncologista pediátrico hoje. Nós temos absoluta consciência e noção da agressividade dos tratamentos que nós usamos e das sequelas que eles podem provocar. Então, hoje, eu penso, além da cura, muito na menor sequela possível. Então, quando eu vou tratar um tumor, eu vou tratá-lo com a menor agressividade possível, levando em consideração também o estadiamento. O estadiamento determina a necessidade de profilaxia do sistema nervoso central. Nós sabemos que os estadios 1 e 2, só as crianças portadoras de tumores de cabeça e pescoço necessitam profilaxia, tratamento do sistema nervoso central. Existem algumas críticas a esse estadiamento por si só. Primeiro, eles não levam em consideração o tamanho do tumor. Então, nós chamamos de estadio 3 qualquer tumor abdominal irressecável, qualquer tumor de mediastino. E nós podemos ter um tumor pequeno no mediastino, que responde diferente ao tratamento, e nós podemos ter um tumor abdominal de muito melhor prognóstico do que alguns outros imensos, invadindo todas as estruturas abdominais. E, no entanto, em relação ao estadiamento, ambos são estadio 3. O estadiamento não leva em consideração os marcadores tumorais, o DHL. E hoje nós sabemos que eu tenho estadio 3 com DHL alto e estadio 3 com DHL baixo, e que tem comportamentos diferentes. Então, o que me diz esta observação? Que além do estadiamento, eu devo levar em consideração os fatores de risco. Sempre o estadiamento deve ser complementado com fatores de risco que nós veremos a seguir. Quais são, então, os fatores de risco de uma criança com linfoma não Hodgkin? Seguramente o estadiamento, nós já falamos, acrescido do nível de DHL, a presença ou não de comprometimento do sistema nervoso central, infiltração da medula óssea maior do que 25%, insuficiência renal ao diagnóstico. Nós vamos fazer um novo intervalo e, em seguida, abordaremos uma revisão sobre o tratamento dos linfomas não Hodgkin na infância. Dando seguimento, nós vamos falar um pouco sobre o tratamento do linfoma não Hodgkin na infância. Sem dúvida nenhuma, quando nós pensamos em tratamento de linfoma não Hodgkin, a arma terapêutica mais importante é a quimioterapia. O linfoma não Hodgkin, como nós já dissemos, é uma doença sistêmica. E, como tal, nós precisamos de um tratamento sistêmico. E poucas vezes a abordagem, um tratamento de abordagem localizada, como a cirurgia ou a radioterapia, podem nos ajudar significantemente. É fundamental lembrarmos que a quimioterapia traz uma série de necessidades ao paciente, além das próprias
da doença de base, fazendo com que a quimioterapia deva ser acompanhada de um tratamento de suporte muito intensivo. Talvez o grande segredo do sucesso esteja realmente no equilíbrio destas duas coisas. A quimioterapia, intensidade da quimioterapia e a intensidade do suporte que eu posso dar. Nós veremos a seguir os efeitos principais da quimioterapia e que vão nos dar a ideia da importância do tratamento de suporte para essas crianças. Sem dúvida, a quimioterapia é o tratamento de escolha para todos os linfomas na infância, qualquer que seja a subclassificação ou o estadiamento dessas crianças. A escolha do tratamento depende do tipo imunohistopatológico, do estadiamento e dos fatores de risco, como nós dissemos. A terapia dirigida com anticorpos monoclonais poderá ser uma alternativa em algumas situações, como nós vamos ver posteriormente. Mas, ainda, o tratamento de primeira linha dos linfomas não Hodgkin, na maioria das vezes, é a quimioterapia. Para que os senhores tenham uma ideia da importância da quimioterapia, do valor, da resposta dos linfomas não Hodgkin à quimioterapia, eu acho essa sequência bastante ilustrativa. Esta criança, infelizmente, foi uma criança que nos foi encaminhada com um tumor muito avançado. Essa criança tinha um linfoma de Burkitt, um linfoma de células B maduras, como nós vimos anteriormente, cujo comprometimento de cabeça e pescoço era a região ocular, como os senhores estão vendo aqui. E essa criança chegou muito tardiamente e o tumor envolvia toda a órbita e empurrava o globo ocular para fora da órbita. E observem a resposta à quimioterapia. O tumor regrediu completamente, voltando a órbita para o globo ocular para o interior da órbita. Infelizmente, essa criança perdeu este olhinho por causa do adiantamento da patologia. Ela ficou muito tempo com este globo ocular fora da órbita, o que levou à sua deterioração. E aqui, finalmente, a criança com uma prótese e mostrando a resposta completa do tumor e até um resultado estético bastante bom, levando em consideração o avanço, o estado inicial da doença. Aqui também é um linfoma de Burkitt. Esse menino chegou com uma massa na mandíbula importante, os dentes fora do alvéolo dentário, e aqui está o menino posteriormente com uma resposta completa do seu linfoma. Quanto à radioterapia, com o uso de esquemas quimioterápicos mais intensivos e devido a sequelas graves em organismo em formação, a radioterapia perdeu o seu papel no tratamento dos linfomas não Hodgkin na infância. Hoje, a radioterapia tem indicações pontuais em alguns linfomas, principalmente em situação de recidiva. Em primeira linha, nós não temos mais usado a radioterapia e sim só a quimioterapia nas crianças com linfoma não Hodgkin. Quanto à cirurgia, o grande papel da cirurgia está na biópsia diagnóstica, como nós vimos. É fundamental que o cirurgião se conscientize da importância do material retirado para diagnóstico dos pacientes com linfoma.
nos linfomas abdominais, no caso de invaginação intestinal, como nós falamos inicialmente, que é um dos quadros clínicos importantes do linfoma B, a ressecção da área invaginada é importante e melhora o prognóstico, evitando, sempre que possível, a ressecção de grandes extensões de alça. A ressecção do ovário, quando comprometido, principalmente em situações em que o linfoma é primário do ovário e só ele ou ele é o principal local de comprometimento, ajudam também na evolução e no prognóstico. E é muito importante a cirurgia nas complicações. Algumas vezes, naquelas grandes massas abdominais, nós podemos ter perfurações de alça durante o tratamento quimioterápico, necessitando muito da ajuda do cirurgião. O importante é lembrarmos que grandes cirurgias não melhoram o prognóstico desses pacientes, principalmente nos comprometimentos linfonodais difusos, os esvaziamentos de linfonodo, esvaziamentos cervicais que se faziam no passado, os esvaziamentos pélvicos, hoje não tem o menor sentido e só agravam e pioram o prognóstico dos nossos pacientezinhos. Quanto ao prognóstico destes pacientes, nós podemos dizer que uma das patologias mais gratificantes para o oncologista pediátrico hoje é o linfoma não Hodgkin. E a razão disso é porque os nossos esforços se transformam realmente em resultados, em índices de cura muito elevados. Os índices de cura dos linfomas na infância e adolescência, com protocolos terapêuticos modernos, baseados principalmente na quimioterapia, giram em torno de 70% a 80%. E aqui está a grande preocupação, que é a de oferecer o mínimo tratamento com os maiores índices de cura para os diferentes grupos de risco. Então, hoje é inadmissível supertratar uma criança com estadiamentos e fatores de risco baixos ou subtratar uma criança com estadiamentos elevados e fatores de risco presentes. Nós precisamos avaliar esta criança da melhor forma possível no momento do diagnóstico para adaptarmos o tratamento sem alterar os seus índices de cura. Eu devo curar o estadio 1 e 2 com índices semelhantes aos estadios 3 e 4, mudando, obviamente, a agressividade do tratamento. Quais são, então, os fatores prognósticos importantes? Eu gostaria muito de dar ênfase a esta frase inicial: diagnósticos precoces e precisos. O linfoma não Hodgkin, ele tem um tempo de multiplicação celular muito curto. Alguns linfomas, a quantidade de células dobra em 24 horas. Quanto mais precocemente eu diagnosticar esta criança, provavelmente eu terei estadios menores e eu terei maiores chances de tratamento com menos intensidade de tratamento. Diagnóstico preciso, eu acho que nós demos bastante ênfase a isso anteriormente. Eu tenho que falar no meu diagnóstico do diagnóstico histoquímico, da imunohistoquímica, da citogenética, para que eu complemente todos os dados e possa escolher a melhor terapia. Como é que se faz diagnóstico precoce? Alto índice de suspeita e competência clínica. O pediatra precisa pensar
em câncer. Reprimir o otimismo induz ao diagnóstico rápido. É muito frequente os médicos, os pais, observarem principalmente um linfonodo, uma massa cervical, e dizer, isso não é nada, isso é a garganta, vamos tratar a garganta. Não que o principal diagnóstico numa situação dessa não seja a garganta. A amidalite dá linfadenopatia, processos virais dá linfadenopatia, mas eu não posso esquecer de colocar na minha lista de diagnósticos diferenciais a possibilidade do linfoma e ir atrás da definição. Então, a ideia de, isso não é nada e vamos observar, é o otimismo que atrapalha o diagnóstico mais rápido. Retardo no diagnóstico, sintomáticos e pessimismo. Vejam que interessante, aqui nós falamos em reprimir o otimismo e aqui nós falamos em sermos pessimistas. Ser pessimista numa situação dessa é dizer, meu Deus, eu não quero nem pensar que isso seja um linfoma, porque se for, é muito grave, porque vai morrer mesmo, e isso atrasa o meu diagnóstico e complica a chance de cura dessas crianças. E os sintomáticos, que é ficar dando para a criança o anti-inflamatório e observa, anti-inflamatório e observa. Mais uma vez, não que o anti-inflamatório não deva ser dado, mas ele deve ser dado, observou, não resolveu, passamos para a etapa seguinte e eu vou pensar em outras possibilidades de diagnóstico. Então, retardo no diagnóstico, o uso excessivo de sintomáticos e o pessimismo, não quero nem pensar, isso não vai dar certo, garantem a falência. Ainda em fatores prognósticos, o estadiamento reflete a quantidade e a disseminação do tumor, como dissemos. A intensidade do tratamento deve ser proporcional ao grupo de risco. E hoje, o fator prognóstico mais importante, sem dúvida nenhuma, é a resposta ao tratamento. Por mais que nós tenhamos desenvolvido e tenhamos aprendido e tenhamos conhecimento a respeito desta doença, ainda muitas vezes nós nos deparamos com aquele doentinho que responde muito bem ao tratamento, como aquela criança que eu mostrei a vocês, aquelas crianças que eu mostrei a vocês, que a massa desaparece com a quimioterapia, e de repente nós também nos defrontamos com aquela criança que não responde ao tratamento, ou que responde e recidiva muito rapidamente. Resposta ao tratamento é o fator prognóstico mais importante conhecido para esta patologia. Quanto à indicação dos transplantes de células tronco hematopoéticas no tratamento dos linfomas não Hodgkin na infância. Poderá ser uma alternativa para pacientes recidivados, mas sempre que se mostrarem sensíveis à quimioterapia de resgate. Então, vamos detalhar um pouquinho isso. O transplante de medula óssea não é um tratamento de primeira linha para o linfoma não Hodgkin na infância. Mas, naquela criança que não respondeu ao tratamento inicial, ou que recidivou, ou que a doença reapareceu após o tratamento, a alternativa, se ela responder a uma segunda quimioterapia, que nós chamamos de quimioterapia de resgate, é o transplante de medula óssea. O transplante poderá ser, em algumas situações, autólogo, em outras situações, allogeneico. Depende, não é o assunto desta apresentação agora,
e a escolha do tipo de transplante dependerá de uma série de fatores, como presença ou não de um doador relacionado e do tipo de tumor. Alguns tumores poderão ser tratados com o transplante autólogo, ou seja, com células-tronco do próprio paciente. Nós vamos novamente fazer um pequeno intervalo para depois falarmos um pouco sobre os efeitos colaterais do tratamento do linfoma não Hodgkin na infância. Finalmente, complementando o assunto linfoma não Hodgkin na infância, nós vamos resumir um pouco os efeitos colaterais do tratamento, como nós enfatizamos bastante, na maioria das vezes, a quimioterapia. A intensidade do tratamento, associada a excelentes taxas de sobrevida, dão lugar a uma grande população de sobreviventes de linfoma não Hodgkin, com risco maior de morbidade e mortalidade. Então, eu acho que fica claro que quanto mais o nosso pacientinho vive, mais chance ele terá de ter manifestações a curto e longo prazo do tratamento instituído. Esse é o exemplo clássico, o linfoma não Hodgkin é um exemplo clássico dessa situação. Os nossos pacientinhos hoje se curam na grande maioria das vezes. Então, a nossa grande preocupação é a possibilidade de manifestações tardias, de morbidade e mortalidade pelo tratamento. Nós classificamos os efeitos colaterais do tratamento em agudos e efeitos tardios. Sem dúvida nenhuma, para nós médicos, o efeito colateral mais importante agudo é sobre a medula óssea. A quimioterapia provoca uma hipoplasia ou até uma aplasia de medula, que é responsável por uma diminuição muito grande do número de neutrófilos no nosso paciente, que por sua vez é responsável pelas infecções. Aqui é onde entra fundamentalmente o tão falado tratamento de suporte. Essas crianças, dependendo da intensidade da quimioterapia, poderão desenvolver neutropenias, diminuição do número de neutrófilos no sangue periférico por tempo maior ou menor. Algumas vezes mais de 20 dias de neutropenia, o que é igual a processos infecciosos em atividade. Esses processos infecciosos são, na maioria das vezes, bacterianos, algumas vezes virais, e o oncologista pediátrico precisa estar atento para dar condições a esta criança de recuperar desta neutropenia com controle dos quadros infecciosos associados. Pela mesma razão, a ação sobre a medula óssea, nossos pacientinhos desenvolvem plaquetopenia com sangramentos muito frequentemente. E, mais uma vez, a atenção deverá estar voltada para o tratamento de suporte em relação aos derivados do sangue. Transfusões de plaquetas quando necessário e transfusão de papa de hemácias sempre que os índices caírem significativamente.
Outro efeito colateral muito importante nos nossos pacientes são os efeitos na mucosa gastrointestinal. Todos os tecidos que se refazem muito rapidamente em nosso organismo, como a medula óssea, como a mucosa gastrointestinal, sofrem significativamente a ação da quimioterapia. E é fácil entender porque a quimioterapia age fundamentalmente no momento da multiplicação celular. Então, todos os tecidos que se multiplicam intensamente sofrem mais a ação da quimioterapia. No caso do aparelho gastrointestinal, nós vamos ter a mucosite, que é a alteração da mucosa gastrointestinal. Isto pode acontecer em todo o sistema gastrointestinal, desde a boca até o ânus, favorecendo o aparecimento de infecções, processos irritativos com vômito e diarreia. Outro efeito colateral importante que pode ser observado com a quimioterapia é a pancreatite. Uma das drogas bastante usadas no tratamento dos linfomas também, a asparaginase, poderá ser responsável por manifestações importantes no pâncreas, levando até um diabetes secundário. Esta alteração é muito mais frequente na leucemia ou no linfoma leucemizado do que no linfoma propriamente dito. Mas é importante lembrarmos que as pancreatites poderão estar presentes principalmente quando nós associamos o corticoide, a dexametasona, à L-asparaginase. Distúrbios nutricionais. Os distúrbios nutricionais variam desde desnutrição, devido à dificuldade em se alimentar, vômitos, diarreia, consequentes à mucosite, e em alguns pacientes a obesidade, desencadeada pelo uso frequente dos corticosteroides. Toxicidade renal, com lesão tubular e distúrbios eletrolíticos, aparecem nos casos principalmente avançados, onde nós somos obrigados a usar quimioterapia muito mais agressiva e muito mais intensiva. A hepatite tóxica poderá ser vista com fibrose hepática, principalmente nos pacientes que fazem uso prolongado de metrexate. As reações do tipo anafilática podem aparecer com o uso das mais variadas drogas, mais frequentemente com o uso da L-asparaginase. E as miocardiopatias consequentes ao uso de antracíclico. Estas aqui muitas vezes não observadas na fase aguda, mas que poderão ser vistas nas fases tardiamente. Em relação aos efeitos tardios, a mortalidade tardia em sobreviventes após 5 anos do tratamento foi observada em um grupo muito grande de pacientes, onde foi possível se encontrar este número de 27 para 1000 tumores sólidos secundários ao tratamento quimioterápico anterior. Alguns fatores de risco são importantes para esta situação que nós veremos a seguir, mas é importante lembrarmos que a associação, alteração genética do diagnóstico, mais uso de algumas drogas que poderão ser oncogênicas, são responsáveis por um número de tumores secundários importante. E como eu disse, quanto mais nós melhoramos a nossa sobrevida, mais nós observamos este tipo de alteração nas nossas crianças. Doenças cardíacas, já citadas anteriormente, como eu disse, algumas vezes nós não observamos essas doenças na fase aguda, mas vamos observar tardiamente, por exemplo, quando o nosso pacientezinho tratada na infância, uma menina, por exemplo,
ela vai dar à luz muitos anos depois e no momento do parto ela tem uma descompensação cardíaca que poderá ser atribuída ao uso de algumas drogas oncológicas, principalmente os antracíclicos durante o tratamento. E as mielodisplasias, que são alterações displásicas da medula óssea, que poderão aparecer anos após o término do tratamento. A osteopenia e osteoporose, consequentes principalmente ao uso prolongado de corticosteroides. E a infertilidade, que está intimamente relacionada a algumas drogas como a ciclofosfamida e a ifosfamida. Daí, mais uma vez, a importância de nós classificarmos muito bem o nosso paciente ao diagnóstico e sabermos exatamente qual é o paciente que necessita doses mais elevadas dessas substâncias. Hoje nós sabemos que os pacientes que são tratados com menos de 5 gramas de ciclofosfamida têm um índice de infertilidade muito inferior àqueles que ultrapassam esse limite. Alguns fatores são considerados de risco para os efeitos tardios. Então, as meninas têm uma incidência maior de efeitos tardios. Os pacientes portadores de linfoma não Hodgkin de mediastino, muito provavelmente por conta da associação da radioterapia, a irradiação, a exposição à topoisomerase, que é uma droga sabidamente oncogênica e que, associada a esse contexto anterior, alteração genética da neoplasia, são responsáveis por índices de leucemia secundária significativos. E, sem dúvida nenhuma, um fator de risco mais importante é o transplante de medula óssea, responsável por efeitos tardios importantes nos nossos pacientezinhos. E, finalmente, algumas palavras sobre as novas perspectivas terapêuticas. Então, eu acho que vocês conseguiram observar de tudo aquilo que nós falamos, que a nossa preocupação de hoje em diante é manter os índices de cura diminuindo as sequelas. E a terapia-alvo. O que é isso? A terapia que pretende tratar exclusivamente a célula doente. Provavelmente provocará efeitos agudos e tardios muito menores do que aqueles observados com a quimioterapia. Esses agentes, alvo, estão ainda em início de observação no paciente pediátrico e algumas vezes têm sido usados no sentido de diminuir a intensidade da quimioterapia. Outras vezes eles têm a sua indicação naqueles casos muito graves que não responderam à quimioterapia isoladamente, como ação sinérgica, ação somatória, junto com a quimioterapia intensiva. Os exemplos mais importantes são os receptores de superfície CD20 e CD22, que já têm anticorpos terapêuticos ativos em trials pediátricos. Então, quem é que tem? Os linfomas não Hodgkin B maduro. Tem CD20 e CD22 positivos na maioria das vezes. E hoje o rituximab tem sido para nós uma arma terapêutica a mais, que, como eu disse, pode se somar a quimioterapias muito intensivas e pode se somar evitando quimioterapias intensivas nos pacientes de melhor prognóstico. E o epratuximab nas leucemias linfóide agudas pré-B. Futuros alvos podem incluir CD19, CD40, CD52, CD74 e CD80.
Outros potenciais agentes são os inibidores do CEMIC. O CEMIC é um oncogene que está na translocação do linfoma de Burkitt. E um agente capaz de agir especificamente no CEMIC poderá ser uma arma terapêutica importante no nosso arsenal. A ação a nível de BCL6 e a nível de proteosome, o bortezomib. Anticorpos conjugados a radioisótopos, toxinas e ou quimioterapia são potenciais estratégias para o linfoma não Hodgkin B. Existem também uma variedade de alvos e estratégias terapêuticas para os linfomas linfoblásticos T, aqueles que agiriam a nível de NOT1, mTOR, a rapamicina e o tensirolimus. Para os linfomas de grandes células, alguns alvos já foram identificados com ligação no CD30, que é o monoclonal presente nos linfomas anaplásicos de grandes células. Mais uma vez eu queria agradecer e terminar assim, então, a nossa apresentação. Muito obrigada.